Vamos lá. Vou abrir aqui e compartilhar minha tela com vocês, tá? Vou mostrar um mapinha mental. Eu acho que fica bem bacana. Bora lá. Primeiro passo, então. O primeiro passo para melhorar a vida financeira, né? Antes de saber até que precisa melhorar às vezes, é saber exatamente onde você está financeiramente falando. Exatamente qual a sua situação. Poxa, mas todo mundo sabe qual a situação? De repente, não. A maioria deve saber, ou deveria saber, né? Como está a situação financeira. Mas, por exemplo, eu tenho o caso de uma cliente que ela estava 3 meses no cheque especial e não sabia. Então, e como a gente faz para descobrir isso? Então, primeiro passo, né? O primeiro desafio aqui eu chamo de 3 extratos, né? Simples assim. Você vai pegar no banco, pode ser no app do banco, e vai gerar o extrato dos 3 últimos meses. Pode gerar desse mês, mas como ele está incompleto, você gera de 3 meses completos. Beleza? E a primeira coisa que você vai fazer é só olhar o extrato. Vai pegar ele, vai olhar item por item, vai olhar tudo que tem lá no seu extrato. Tá? Então o primeiro passo do extrato é olhar tudo que tiver lá no extrato. Tá bom. Para quê? Para se familiarizar, para lembrar. Vai ter coisa lá que você nem lembra o que é, o por que fez, quando fez. Então você vai olhar, vai se familiarizar, prestar atenção e entender todo o seu extrato. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu vou desafiar vocês a fazer o seguinte. Você vai pegar o seu extrato, vai pegar pode ser marca-texto de cor diferente, pode ser uma caneta, pode ser um lápis. Vai pegar algo e vai marcar no seu extrato o seguinte. Em primeiro lugar, gastos desnecessários, né? Dos 3 extratos, então, gastos desnecessários. Que é isso? São coisas que você não se programou, não estava pronto para comprar e muito provavelmente nem deveria comprar. Então são todas as coisas que você não se planejou, não era esperado no seu mês, não está dentro de nenhum tipo de controle. Por exemplo, estava passando, viu uma promoção de uma coisa que você nem precisava, foi lá e comprou. Impulsivamente. Estava navegando na internet, viu um anúncio, clicou e comprou. E às vezes é um curso que você comprou online e nem fez. Às vezes é uma roupa que você comprou e nem precisava. Enfim, gasto necessário ele é impulsivo, não tem planejamento, não tem raciocínio nenhum antes de fazer. Você foi lá, simplesmente foi lá e fez. E aí, essa decisão depois você viu foi mal feita ou não agregou nada. Sabe quanto tempo demora para você se arrepender de uma compra? Na verdade, você começar a se questionar se aquela compra foi bem feita. 60 segundos, né? Ou 1 minuto, né? Depois de 1 minuto que você fez uma compra, não importa do que foi, você vai começar a se perguntar se ela foi uma compra bem feita, se foi o melhor momento, se o preço estava bom, se você queria aquilo mesmo ou precisava daquilo mesmo, enfim. Depois de 1 minuto de comprado, você vai começar a duvidar de si mesmo e vai tentar se convencer de que fez uma boa compra. Quando ela é de fato boa, você vai conseguir se convencer disso. E quando ela não é, em 1 minuto você vai começar a estar arrependido. Que coisa, hein? Então, em vez de ficar depois de 1 minuto triste com aquilo e às vezes a coisa nem tem volta, e você tentar ficar se convencendo de que foi uma boa coisa, pense antes, bem antes da compra. Vai lá, pensa, planeja com atenção. Beleza? Então a primeira dica, você vai grifar todos os gastos desnecessários. Todos, todos, todos. Só para ter uma ideia de um indicador, o esperado é que esse número fique entre 1 e 5%, na verdade zero, né? A 5% do seu faturamento, do seu salário, do quanto você poderia, né, gastar do dinheiro disponível, 5% é o máximo que poderia ir para gastos necessários. Se esse número for maior que isso, e aí? Se esse número for maior que isso, você vai parar e começar a planejar e ter uma cota mensal para fazer os gastos desnecessários. Ah, mas eu vou me barrar? Sim. Você vai pegar, vai receber seu salário, vai pegar 5%, vai calcular, e aí vai pegar esse valor, se for preciso, saca e usa ele em dinheiro, ou deixa em outra conta. Esse valor você pode gastar sem pensar.
mas ele está limitado a 5%. E aí você pode até diminuir gradativamente, se não usar. Que o ideal é ficar em torno de 2, 3%. Então não estou falando para você eliminar, acabar com esse gasto. Mas é para ele ser muito ínfimo e passar até desapercebido. O problema é que como ele passa desapercebido, em muitos casos várias vezes seguidas, ele vira um montante considerável, se não até mais do que poderia ser gasto. Legal? Então, depois de pegar os 3 extratos, olhar todos, se familiarizar, grifar tudo que é desnecessário e perceber o quanto isso influencia no seu faturamento, no seu rendimento. Beleza? Próximo passo. Nos mesmos 3 extratos, você vai pegar e colocar o que é essencial. E agora, o que é essencial, né? Você pode ficar pensando, né? O que é essencial, o que não é. Então vamos lá. Vou tentar deixar melhorzinho isso aqui. E se não ficar, tá bom também. Enfim. Essencial. Não tem uma regra. Eu não posso falar o que é essencial para você. Eu posso falar só o que é essencial para mim. Então é o seguinte. Essencial é tudo aquilo que eu não vivo sem. E precisa especificamente ser algo muito, por exemplo, né, a água, luz, né, internet pode ser essencial, parece essencial. Para alguns pode não ser, e para a maioria é, né? E aí, de repente, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu considero o Netflix essencial para mim. Eu gosto disso. É a última coisa é uma das últimas coisas que eu abriria mão. Então, essa é uma boa pergunta para você fazer. Eu abriria mão disso fácil se eu entrasse numa necessidade financeira crescente, né? Eu preciso de dinheiro cada vez mais, assim, porque, sei lá, tá desempregado, então você tem que usar menos dinheiro. Essa é uma das coisas que você cortaria rápido ou seria as últimas, quando não tivesse mesmo mais jeito, né? Você preferiria manter isso o máximo possível? Quando a resposta é sim, eu manteria isso o máximo possível, esse é um gasto essencial. E aí você vai grifar tudo que for essencial para você. Para alguns é uma faculdade que está fazendo, é essencial. Para outros é o financiamento do imóvel que mora hoje, enfim. Não tem regra, tá? O que é essencial para você, para o seu estilo de vida. Depois, então, onde eu estou hoje? Eu vou pegar os 3 extratos, vou analisar, vou marcar tudo que é desnecessário, talvez fazer uma conta, né? E deixar destinado já de 2 a 5% do que eu quiser, do que eu puder gastar, da fração que eu posso usar mensalmente, e vou colocar nessa conta para eu poder gastar sem pensar, e eu vou ter um controle. Mesmo que eu gaste sem pensar, eu tenho um controle, um limite para isso. E depois marcar o que é essencial, o que eu gosto, o que eu quero para mim, o que eu não viveria sem, né? Que eu manteria até as últimas consequências. Definido primeiro o essencial, você vai saber o quê? Você vai saber quanto custa o seu mês. Isso é fantástico, né? Se eu perguntar quanto custa o seu mês, você saberia dizer? Sinceramente, quanto custa o seu mês de vida? Alguns têm uma noção, outros não têm nem ideia, a maioria não sabe precisamente. E aí a resposta é: o quanto custa o seu mês? A soma de todos os seus gastos essenciais e os investimentos que você deve fazer, né? Mas vamos deixar isso para o segundo passo. O mínimo que seu mês custa é o essencial. Todo o seu essencial somado vai dar o seu custo mensal de vida. Então, a soma de todos os essenciais, né? De todos os gastos essenciais é igual ao seu custo mensal de vida. Legal. Então, quando perguntar quanto custa o seu mês, igual na empresa, as empresas sabem exatamente isso, né? Quanto custa o mês. E é a soma de todos os gastos essenciais. E para que saber isso? Para que saber isso? Para começar a entender, em primeiro lugar, o quanto você precisa de fato para viver, onde seu dinheiro está indo parar, se é planejado ou não é planejado onde ele está indo parar, se tem um uso melhor para você fazer do seu dinheiro ou não. Então aqui é para descobrir onde eu estou. Para descobrir onde eu estou, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar os meus gastos dos últimos meses, para entender como eu cheguei até aqui agora. Legal? Segunda coisa, quem já tem investimentos tem que fazer o levantamento dos investimentos.
todas as fontes. Isso aqui, se for expandir na real, esse é um passo, né? É um passo posterior quando você está fazendo o seu balanço patrimonial. Vamos lá. Então, dos 3 extratos, tem o balanço patrimonial. Esse é um termo muito comum para quem é de contabilidade, porque, né, não é surpresa, as empresas têm um balanço patrimonial. E o que é o balanço? Ele diz tudo que eu tenho de ativos e passivos. Então vamos lá. O que são os ativos? Tudo que traz dinheiro ou eu uso para gerar dinheiro dentro de uma empresa é considerado um ativo. É tudo que traz dinheiro. Vamos dar um exemplo para uma pessoa física, então. O seu salário é um ativo. Ele traz dinheiro para você. Se você tem um negócio, toda venda, o faturamento da venda é um ativo. Ele traz dinheiro para você. Se você tem um imóvel alugado, o aluguel é um ativo. Se você tem um carro que você aluga para alguém, se você aluga uma vaga de garagem, é um ativo, ele te gera dinheiro. Então, tudo que põe dinheiro no seu bolso, né, é um ativo. Não é todo o dinheiro que é o ativo, né? O ativo é o que te traz o dinheiro. E tudo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. Então, por exemplo, se você tem uma casa que você mora nela, você gasta dinheiro pintando a casa, pagando as contas da casa. Ela custa dinheiro do seu bolso. Ela não é um ativo, ela é um passivo. Você tem que ter dinheiro para manter essa casa. Ela tira dinheiro de você aos poucos. Se você tem um carro para uso próprio, ele é um passivo. Você coloca combustível, faz manutenção, paga seguro, provavelmente. Então ele tira dinheiro do seu bolso, ele entra nos passivos. E dentro do balanço, uma das coisas que tem que fazer é o levantamento dos investimentos. Melhor do que isso, então. Melhor do que isso, você deveria fazer o balanço patrimonial dos seus bens, né? Então você colocar os ativos e os passivos. E aí você vai definir tudo que você tem de ativo e tudo que você tem de passivo. Lembrando, ativos, né? Coloca dinheiro no seu bolso. E o passivo tira dinheiro do seu bolso. Para ficar muito simples, é isso. Tudo que traz dinheiro para você é um ativo. Tudo que tira dinheiro de você é um passivo. E aí, o que é o ideal? O ideal é sempre diminuir os passivos e aumentar os ativos ao longo de toda a vida, isso. O mercado, as pessoas, a escola, né, as empresas, todos vão, com o tempo, você vai aprendendo a adquirir mais passivos o tempo todo, né? A pessoa começa a trabalhar, ela quer uma moto, ela quer um carro, então é o primeiro passivo. Aí depois ela quer uma casa, aí é outro passivo. Aí depois, de repente, ela quer trocar de carro. Aí é um passivo mais caro, ele tira mais dinheiro dela. E ela vai fazendo isso, depois de alguns anos que se passam, ela tem tantos passivos que o custo de vida é o essencial dela, né? A soma de todos os gastos essenciais com esses passivos é muito alto. É o que a gente chama de estilo de vida caro. E se você for ver as pessoas que mais têm dinheiro no mundo, os bilionários, por exemplo, o Mark Zuckerberg do Facebook, ele tem um Honda Fit e nem é dos novos, hein? Até pouco tempo atrás, pelo menos, né? Ele tinha um Honda Fit e nem era dos novos. Por quê? Porque ele entende que qualquer carro te leva de A a B. E qualquer carro razoável vai ter um conforto muito parecido com os outros. Então, para que eu vou aumentar o meu passivo para um benefício de mesma medida ou até igual ou um pouquinho melhor só? O quanto isso é importante para você, de fato, aquela última coisa que você cortaria do orçamento. Aí vem as reflexões, né? Então, seu balanço patrimonial, você vai levantar todos os ativos, tudo que te traz dinheiro, e os passivos, tudo que te tira dinheiro. O ideal é que você tenha mais ativos do que passivos, sempre. Dentro do balanço patrimonial, a gente pode falar de dívidas. As dívidas são ou as contas, né? Então, vamos lá, dívidas e contas. Vou abrir outro ramo para ficar mais fácil. Dívidas. O que são dívidas e o que são contas, né? Tem diferença, contas. Então, por exemplo, se você financiou um imóvel, né? Você financiou um imóvel e paga em dia, tá tudo certo. Todo mês você vai lá, paga a parcela que deveria pagar, tá tudo em dia, você tem mais 100 prestações, 300 prestações, né? Para quem não sabe, o financiamento imobiliário é muito comum ser feito em 360 prestações. Sempre que eu pago isso em dia, é uma conta. Então, conta é o que eu pago
em dia. Exemplo, financiamento, que está pago em dia é uma conta. O montante, que eles já estão chamando de saldo devedor, ele ainda é uma conta, enquanto controlado. Dívida é a conta que venceu, a conta vencida. Então, se eu tenho uma conta, o financiamento imobiliário, o financiamento de um carro, e atrasei um mês, atrasei um dia, ele já passa a ser uma dívida, porque ele já incorre juros, né? Conta não tem juros. Não tem juros adicionais, é isso que é. Por quê? Porque você compra um carro de 50 mil reais, depois se vocês acharem interessante, até me posiciona, e eu faço um vídeo explicando melhor essa matemática. Você compra um carro de 50 mil reais, você parcela ele em 36 vezes, se a gente fizesse aqui rapidinho, 50 mil em 36 vezes vai dar um valor. E depois você pode olhar e pesquisar, os 50 mil vão aumentar muito em 36 vezes, né? 50 mil em 36 vezes daria 1.388. Aí depois eu até posso colocar na descrição, aí eu faço um comentário e coloco quanto daria um financiamento de 36 vezes de um carro de 50 mil. Mas vai dar aproximadamente uns 50% a mais, pelo menos, chega até o dobro. O imobiliário é bem maior, né? Eu posso dar um exemplo real. Eu comprei um apartamento financiado. E o preço final dele foi 215 mil, certo? Eu financei em 360 prestações, em 30 anos, né? Dividido por 360. A parcela deveria custar 597 se eu pagasse exatamente os 360. É claro que tem os juros também para cobrir a inflação e tudo mais. Mas a parcela não é 597, a parcela é 1.250. Se fizermos vezes 360, e aí? Esse imóvel dividido por 215 mil, eu estou pagando quase 2,1 imóveis, né? Quase 210% do valor. No carro é um pouco mais, o carro é bem de consumo, o juro é um pouco mais alto. Então, uma conta não tem juros adicionais, porque eu pago além de eu pago só esses juros que já estão acordados na hora que eu fecho o contrato. A dívida é a conta vencida. Vamos lá. Uma dica então. Pega daqueles 3 extratos, vê quantas contas você paga, né? Tudo que está em dia, que já é certo, que não são essenciais. Até as que são. Quanto de contas eu posso ter para garantir que eu consiga pagar? Tem um número aqui, tá? 30% do salário líquido. Opa! 30% do meu salário líquido. Se eu pegar meu salário líquido e ganho R$ 1.000, então o máximo que eu posso usar em prestações são R$ 300. Se a prestação for de R$ 300, isso quer dizer que eu estou comprometendo 30% do meu salário já com aquela prestação. E aí, se você faz mais uma de 50, já foi para 35%. E é assim que as pessoas vão. Ela vai fazendo uma parcelinha de 50, uma de 80, uma de 100, ela não sabe nem esse número. 30% do salário líquido deveria ser o máximo de contas que você tem para pagar. Porque senão tem muita chance dela virar dívida. E a dívida? A dívida tem juros adicionais. Cada conta, cada dívida tem uma particularidade. A instituição coloca os juros de uma forma. Então, esses juros adicionais podem ser 1% de mora a multa e mais 1% ao mês, por exemplo. Ou, se você pega igual um cartão de crédito ou um cheque especial, ele chega a 400% ao mês, que é um juros abusivo, devia ser até ilegal, inclusive. É muito alto. Se você quer saber o que significa 400% ao mês, você pega R$ 100 no cheque especial. Depois de um mês, ele aumenta 400%. Ou seja, ele vai para R$ 500. Se você usa R$ 100 do cheque especial, em um mês, se os juros for 400% ao mês, ele vai ser R$ 500. Eu tenho que devolver para o banco 500 por causa de R$ 100 que eu peguei por um mês. E não é muito diferente, né? Todas as contas são juros bem diferentes, é bem menor, mas não é muito diferente, a mecânica é a mesma, né? Então, se eu tenho uma dívida de 100 com uma hora multa de 1 mais 1, eu vou pagar 102 depois de um mês.
o juro é bem mais bacana, mas eu estou perdendo R$ 2, sem contar a inflação, né? Já que eu falei de inflação duas vezes, o que que é inflação? Inflação é a diferença que um valor tem de uma época para outra, né? Então, às vezes até você fala, poxa, em 2010 eu ganhei R$ 10.000. Pensa quanto era isso naquela época. Você provavelmente já ouviu essa expressão. Por quê? O mercado, ele aumenta o preço das coisas porque as pessoas começam a ganhar mais e aí o poder aquisitivo se mantém mais ou menos regular, se mantém igual, né? Para as coisas se manterem no preço correto, é uma dinâmica do mercado. E essa é aquela diferença que a gente vê, por exemplo, do combustível. O combustível se fala muito, né? Quando ele aumenta, por quê? Porque o petróleo aumentou lá fora, e aí a refinaria está vendendo o petróleo mais barato, né? Ou mais caro, e aí essa mecânica do petróleo é refinado, vira gasolina. O consumidor final enfrenta isso como inflação. Eles estão gastando mais para produzir, então eles estão cobrando mais, que estão cobrando mais daqui, que estão cobrando mais. Todos os repasses vão cobrando mais até o ponto que você chega no seu repasse na bomba, né? Esse é a inflação, é a diferença do preço. Então, entre um mês e outro tem diferença, entre um ano e outro tem diferença, entre uma década e outra tem muita diferença. A inflação é sempre positiva, o preço sempre aumenta? Não. Acontece historicamente, e algumas vezes até mês a mês é fácil ver, deflação, que a gente chama. É quando o preço do mercado diminui. Então, vamos supor, o arroz aumentou porque teve uma seca, e aí não tinha muito arroz disponível e todo mundo comprou a mesma quantidade de arroz, então ele aumentou o preço, o mercado está demandando mais, né? Teve uma inflação. E aí, no mês seguinte, a safra ficou boa, começou a ter mais venda de arroz, o preço diminuiu lá no começo, e o pessoal continuou comprando a mesma quantidade, então o preço volta para o patamar anterior, que é uma deflação, né? A inflação invertida. É só para constar isso. Então, vamos lá, só recapitulando. Onde eu estou? Onde está minha vida financeira hoje? Pega três extratos, gera três extratos no seu banco, no seu aplicativo e olha tudo que você fez. Vai lembrando onde foi usado isso aqui, o que eu fiz aqui, para que foi isso aqui e tal. Beleza. Pega um grifa-texto, uma caneta, um lápis e vai marcando tudo que é desnecessário. Faz uma marquinha lá para você saber. Tudo que foi desnecessário é o quê? Aquela compra que eu não pensei antes, né? Eu fiz no impulso. E veja o quanto dá isso. O ideal é que fique entre 0, né, a 5% do seu salário líquido. Não consigo controlar isso, é um saco, é mesmo. Então você vai separar 5% quando você receber, vai pôr numa outra conta, vai sacar e vai andar com esse dinheiro para você gastar sem pensar. E depois, o que é essencial para você? Lembrando, o essencial é o que eu cortarei por último, é o que é muito importante para mim. E não tem certo, não tem errado. A academia pode ser essencial para alguns, o Netflix, o joguinho que eu jogo, né, com os amigos de paintball, sei lá, o cinema que eu vou, não tem certo e errado. Você trabalha, você tem que usufruir do seu dinheiro. Para as coisas que fazem sentido para você, não para agradar ninguém, não porque alguém disse, né, ou porque alguém pensa, você pode pensar diferente. Depois de feito isso, nós vamos falar depois da reserva de emergência, né? Mas tem a ver com esse essencial, para saber o custo mensal de vida. Como saber como é que está a minha saúde financeira no geral agora? Fazendo um balanço patrimonial. Separa tudo que é ativo, tudo que coloca dinheiro no seu bolso e anota. Investimento que está rendendo dividendos, imóveis alugados, né? Patrimônios, eu tenho um sítio que está rendendo lá e eu alugo ele de final de semana, isso é um ativo. Ou ele está valorizando para venda, é um ativo, enfim. E tudo que tira dinheiro de mim. A casa que eu moro é um passivo, eu gasto, pago contas dela, eu pago IPTU, eu faço manutenção. O carro que eu ando é um passivo. Então, elenque todos os ativos passivos que você tem para ter um panorama geral. Dívidas, tudo que você tiver atrasado, entra no Serasa, ele te fala. Procura os credores aí e pergunta e faz a conta. E saiba quanto é a dívida. Pergunte também quanto é para quitar agora. Depois eu vou ensinar especificamente como fazer com a parte das dívidas, como entender, negociar e chegar no melhor arranjo. Primeiro você só tem que entender quanto é e quanto seria a amortização total, né? A quitação. E contas é tudo que você compra e parcela e paga em dia, né? No cartão de crédito, no financiamento, né? Não importa, tudo que você paga em dia, que está parcelado, beleza. Quanto você pode comprar parcelado? 30% do seu salário líquido. Isso é o limite que você pode usar em compras parceladas para evitar uma ruína financeira aí futura. Entrar numa dívida, não conseguir pagar. Então, depois de ver os seus extratos, seus investimentos, seus ativos e passivos, você vai começar a ter um panorama de como tá as suas finanças, onde está a sua vida financeira.
E não existe equilíbrio nas finanças, tá? Ou você está descendo, ou você está perdendo patrimônio, ou você está ganhando dinheiro. Ou você ganha ou você perde. Não tem, não, eu estou estável. Não, porque se eu ganho 1.000 e gasto 1.000, eu não estou estável, eu estou zerado. E se eu precisar de dinheiro agora, eu vou entrar em dívida já, né? E se eu ganho 1.000 e gasto 900, eu tenho 100, que se tiver investido vira 101 até mês que vem. Então eu estou ganhando dinheiro. E se ele ficar parado na minha conta, mês que vem o que custava 100 custa 101 e ele continua sendo 100. A inflação me pegou e eu perdi dinheiro de novo, só por deixar ele parado. Então, o dinheiro parado geralmente está perdendo seu valor. Historicamente, o preço das coisas vai subindo, né? As coisas vão se valorizando e todo o dinheiro que está parado, estático lá, está me fazendo jogar dinheiro fora. Então, é isso aí. Esse é o jeito mais simples de saber onde está a sua vida financeira, onde estão suas finanças, né? Como que está aí todas as coisas. Bom, para fechar aqui agora, vou colocar a câmera aqui e falar com vocês. Agora que você já deu uma olhadinha, já tem uma ideia, né, de como é que está a sua vida financeira aí, faz aí esse balanço, coloca no papel, veja o que você acha do resultado, né? Como é que foi saber disso? E a primeira consciência, o primeiro passo de consciência é esse aí. Esse é o primeiro passo que você vai dar para entender as suas finanças, para saber como é que está tudo. Beleza? O segundo passo, diminuir seus gastos necessários, né? Pega aquela quantidade de reserva, saca, põe em outra conta, gasta só o que está previsto mesmo. Show? Uma dica, quer evitar um gasto desnecessário? Você teve vontade de comprar água, anota o preço, divide por quanto você ganha, enfim, e pensa quanto tempo, né? Você sabe quanto você ganha por hora? Essa é outra pergunta legal, né? Pega o seu salário e divide pelo número de dias que você trabalha. E aí você vai ter uma ideia de quanto você ganha por dia. E aí divide pelo número de horas que você trabalha, você vai ter uma ideia de quanto você ganha por hora. Essa conta não é muito fidedigna, né? Porque a gente ganha pelo descanso remunerado, que é o domingo, né? Mas faz assim só para você ter ideia. E aí vê quanto tempo de trabalho seu vai ser gasto naquilo. Esse é o primeiro passo. Segundo, espera, vai dormir, espera pelo menos 7 dias para comprar. Eu garanto que você não vai mais fazer uma compra desnecessária assim, que vai se arrepender muito rápido. Se você esperou uma semana, já entendeu quanto de trabalho aquilo vai te custar, provavelmente você vai fazer uma boa aquisição. Beleza? Pessoal, por hoje é isso aí. Mandem perguntas, dúvidas, sugestões aí, pode mandar nos comentários. Pode seguir nas redes sociais também. E a gente se vê por aí. Beleza? Grande abraço.